Criando o roteiro das nossas vidas, reconhecendo o nosso eu multidimensional. Nesse segundo vídeo desse ano que se inicia para todos nós vamos recapitular o que nós trabalhamos aqui nesse canal. Qual é o propósito e o que eu quero dividir com vocês ao longo desse ano que está se iniciando agora, o que eu venho querendo dividir com vocês e o que para mim é o mais importante que nós tenhamos como base para a nossa vida e para as nossas cocriações em qualquer aspecto das nossas vidas pessoais. Então vamos fazer um resumão do que a gente vem aprendendo. Tem muita gente, no final do ano começou a chegar muita gente nova aqui no canal, que me deixou muito feliz. Então eu acho que esse vídeo vai servir como uma base para o que nós vamos esmiuçar melhor durante esse ano juntos. Então nós já tivemos a nossa primeira live onde trabalhamos, já iniciamos um trabalho do reconhecimento das crenças, né? E vamos continuar. Agora em janeiro eu tô para definir ainda a data, mas já está na programação, porque a gente já tem aqueles 21 dias que estamos trabalhando questões. Eu também estou trabalhando junto com vocês, tá, pessoal? Também estou aqui todo dia repetindo em voz alta para mim mesma as crenças que me foram mostradas ainda para trabalhar, para que daqui 21 dias a gente possa fazer uma live novamente e trocar figurinhas de como tem sido a experiência para cada um. Quem está chegando agora tem a playlist aqui no canal sobre as lives, dá uma olhadinha naquele vídeo, não importa que você chegou hoje aqui nesse vídeo, mas vai lá dar uma olhadinha, vê o que nós nos propusermos a fazer e começa do agora, começa a partir de hoje a entrar nesse movimento conosco, porque 2025 vai ser o ano dessa família linda aqui. Nós vamos focar na cocriação consciente das nossas vidas. Então vamos ver quais são as bases que fazem a gente ter essa consciência, que fazem a gente ter esse controle nas nossas mãos. Nós já sabemos que cada pessoa é uma consciência que existe simultaneamente em várias dimensões e em várias realidades. Aprendemos que o tempo não é linear, aprendemos na multidimensionalidade do tempo e aprendemos que nós percebemos o tempo com o foco que nós colocamos em certa situação. Por exemplo, se eu ainda estou trazendo para o meu agora situações do passado, eu estou mantendo aquele passado vivo em mim. Então aqueles resultados emocionais, principalmente, que eu tirei daquela situação, eles continuam vibrando no meu campo. É com isso que o meu campo energético continua sendo alimentado. Por isso que eu estou sempre atraindo mais das mesmas situações. Então, entendemos aí essa multidimensionalidade do tempo também. A nossa consciência é multidimensional e não apenas molda a nossa experiência nesse presente, mas também expande as possibilidades de como podemos viver e criar a nossa realidade cotidiana. Então, a nossa alma, a nossa consciência, ela não está focada só aqui. A gente, como consciência desperta nesse mundo físico, a gente acha que é só isso aqui que a gente tem, mas não. Como eu falei no vídeo passado, sobre a multidimensionalidade, nós estamos existindo em várias outras camadas de nós mesmos, experimentando várias outras probabilidades, e existe sim um intercâmbio entre esses eus nossos, essas consciências nossas, porque somos nós, e que podem ser trocadas. Esse intercâmbio de informação pode acontecer de forma consciente, porque ela já acontece de forma inconsciente e a gente é retroalimentado por essas trocas. Então a minha expansão ajuda uma outra contraparte minha a se expandir, e aí a gente vai ficando cada vez mais forte, conscientes, e tornando a unificação um ato consciente para nós. E começamos com os tópicos mais importantes, que todos nós vamos levar como base para nós.
Isso aqui em 2025 a gente vai acordar todos os dias lembrando dessa frase. O agora, temos o momento do agora como o nosso momento do poder, como o nosso ponto do poder, como o Sete colocou pra gente. Então é no agora que eu consigo mudar toda a minha vida. No agora eu mudo todo o meu passado, no agora eu mudo o meu presente e no agora eu construo o meu futuro. Então essa vai ser a nossa base para esse ano que se inicia. No momento do agora, nós temos o nosso ponto do poder. O nosso ponto de transformação é no momento em que eu falar para mim mesma, decretar para mim mesma, eu vou mudar essa situação. Não importa o que eu passei lá atrás, eu mudo e crio o futuro sempre no agora. Todas as escolhas, pensamentos e intenções que criamos no agora têm o poder de alterar tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. Isso ocorre porque a realidade não é fixa. Nós estudamos vários conceitos sobre energia, tudo é energia, e a energia ela nunca está parada, ela está sempre criando a partir dela. Se eu cultivar toda a história, o filtro, a conclusão que eu tirei do meu passado, eu vou continuar mantendo isso vivo em mim, eu crio mais do meu passado, no meu agora e mais do meu passado no meu futuro. Se eu mudar, olhar para o passado e ressignificar aquelas emoções, ressignificar aquela intenção, aquele acontecimento, aquela situação, isso eu trabalho, e isso acontece trabalhando com perdão, olhando com mais consciência para tudo, enfim, a gente também tem esse processo que a gente vai trabalhar também muito isso. Eu mudo toda aquela energia, eu mudo toda aquela história, eu começo a receber um outro impulso daquele passado, e aí eu trago para o meu agora uma outra realidade, uma outra circunstância, uma outra conclusão, que vai me proporcionar um futuro diferente. E isso tudo ocorre porque a realidade não é fixa, ela é maleável e responde à energia e ao foco que nós emitimos. Então, como a gente vem aprendendo, eu reajo conforme eu escolho reagir e através da minha reação eu retiro um resultado. Se eu quiser mudar a minha realidade, eu tenho que mudar as minhas reações passadas, eu tenho que ancorar uma nova personalidade, mudar a minha reação, manter essa nova reação no meu presente, focar nisso e ter a certeza que o meu futuro vai ser resultado desse meu agora. Ressignificação do passado. O passado, novamente aqui, não é uma sequência física de eventos inalteráveis. A gente aprendeu, a gente percorreu muito isso, principalmente com o material do Sete. Se você está chegando agora aqui no canal, vai dar uma olhada na playlist dos audiobooks comentados do Sete, que vocês vão entender toda a realidade por trás dessa... seria, para mim, eu vejo como uma dança energética do nosso passado, porque tudo para mim é uma grande dança de energia, onde eu tenho, com a minha intenção, com a minha consciência, eu formo os passos que essa dança, eu formo essa coreografia. Eu acho que fica melhor, dá para entender melhor assim o que eu quero dizer. Tudo está sempre em movimento e conforme eu intenciono, eu mudo o movimento das coisas. Eu mudo os vórtices de todas essas energias e aí eu passo a colher um resultado diferente. Então o nosso passado ele é extremamente mutável. A gente, conforme a gente se predispõe a mudar, nós vamos olhando para as nossas reações de agora e nós vamos vendo que dá para fazer diferente, dá para sentir diferente hoje com os elementos que a gente tem, e aí eu recebo esse meu impulso no agora. O passado é recriado continuamente pela nossa percepção presente. Então, se está sempre acontecendo mais do mesmo nas nossas vidas, eu tenho que ir lá atrás e ver qual emoção que eu estou segurando, qual crença eu estou mantendo viva dentro de mim e fazer esse trabalho de ressignificá-las. Isso significa que podemos reinterpretar e ressignificar eventos passados para liberar traumas ou bloqueios emocionais que afetam a nossa vida no agora. E vamos trabalhar também a cocriação do nosso futuro.
A partir da consciência que temos que somos seres multidimensionais, percebemos que o futuro não está pré-determinado em nenhum momento, mas é moldado por nossos pensamentos e sentimentos no aqui e no agora. Continuo criando mais do mesmo? É porque eu não mudei a minha forma de pensar e de sentir. O eu lá do passado é que continua vivo em mim. Ah, mas eu quero mudar. Então a gente faz todo esse trabalho de mudança, ressignificação do passado, mudança das crenças, conscientização das nossas emoções, e aí sim passamos a criar um novo eu a partir desse agora. Cada escolha que fazemos vibra em uma direção a uma linha de probabilidade específica. E essa compreensão nos encoraja a adotar uma postura mais consciente, criando intencionalmente, com consciência, um futuro alinhado com os nossos desejos e os nossos propósitos. Tudo que a gente precisa para ser muito feliz já existe como possibilidade no todo, nesse grande universo de energia criadora da qual nós fazemos parte. Então, cada escolha nossa já existe como uma probabilidade, e aí eu trago aquela probabilidade para a minha realidade. Ah, mas Fernanda, como é que eu sei qual que é a minha probabilidade certa? Eu não preciso saber. Eu só preciso ressignificar esse passado que ainda está me trazendo uma forma limitada de criar a minha realidade, ressignificar o que está lá atrás, perdoar o que tiver que ser perdoado e ancorar o meu estado emocional na felicidade, na alegria e na harmonia. Manter isso constantemente no meu campo vai fazer com que o meu eu superior, que é quem sabe o que é melhor para mim, vai me conectar com essa probabilidade, que vai me fazer vibrar e que vai me trazer a autorrealização num nível que eu nem imagino, muito melhor até do que o que eu imaginaria que seria possível para mim. Mas eu preciso confiar nesse processo. O meu papel aqui é: olha, lida com o lixo que você criou aí desse passado emocional todo conturbado, perdoa tudo que tiver que perdoar e traga para o agora o novo eu que você quer ser. Vibra alegria, vibra felicidade, por mais caótico que o externo tá caótico, porque você tá carregando ainda toda essa bagagem emocional e de crenças ilusórias dentro do que foi criado lá atrás, você ainda tá carregando ela no teu agora. Então o teu agora está caótico, mas vamos trabalhar durante todo esse ano esse processo de limpeza, de ressignificação, para que o nosso presente fique clear, fique limpo e que a gente consiga trazer novos elementos, ancorar uma nova energia de nós mesmos. Aí essa energia, que vai ser energia de alguém grato, de alguém confiante, de alguém com certeza, que tenha certeza e confia nesse processo, e que vai vibrar sempre muita alegria e gratidão. E aí, o meu eu superior vai falar assim, olha, ela tá vibrando gratidão, alegria, então eu consigo trazer essa realidade aqui, que eu sei que vai deixar ela muito feliz, para ela experimentar aí nesse plano fisicamente orientado que ela tá. Aí eu consigo, o meu eu superior falando, né? Aí eu consigo fazer essa ponte, porque nesse aqui agora, ela tá vibrando dessa forma positiva. Então vamos juntar e logo ela materializa isso. É assim que funciona. Temos acesso à nossa sabedoria intuitiva, a nossa multidimensionalidade nos conecta a outras versões de nós mesmos e a um reservatório infinito de conhecimento e criatividade, que vem dessa conexão com o nosso eu superior. Isso significa que podemos acessar insights, soluções e inspirações vindo de dimensões além da nossa percepção tridimensional, dessa percepção linear que enxerga passado, presente e futuro como uma única linha. Não, a gente consegue, brincar nessas dimensões, nós conseguimos brincar nessas camadas e acessar principalmente uma ponte de conhecimento entre a nossa personalidade física aqui e o nosso eu superior. Filtrar as informações que ele nos manda, os insights, como se fosse guiar as nossas escolhas. Putz, eu vou para lá, vou para cá. Se eu estiver confiando nisso, eu vou estar sempre recebendo os insights certos para chegar aonde eu quero chegar. E isso faz com que a gente expanda também os nossos relacionamentos com os outros,
Porque entendendo a nossa multidimensionalidade, a gente entende também a multidimensionalidade do nosso irmão, do outro que convive conosco. E isso nos traz mais compreensão, porque a gente entende que, assim como nós, o outro também está experimentando várias facetas. E ele pode ter se perdido nisso tudo. E aí entra aqui influências externas. A gente ainda não começou a falar sobre as influências externas de uma forma mais abrangente aqui no canal. A gente está só, por enquanto, focando na nossa própria energia. Porque senão, se eu coloco certas informações aqui para vocês no meio do caminho, elas vão servir como desculpas, né? E não, o nosso foco é primeiro sedimentar dentro de nós que nós somos os co-criadores. Então, entendendo isso e fazendo esse trabalho interno, a gente vê como as nossas crenças limitantes se apresentam como personalidades mesmo, se apresentam como consciências, agem como energias obsessoras, mas são as nossas próprias ideias que deixam que certas pontes acontecem. Primeiro tem que estar em nós para que a gente receba do externo. Né? Primeiro ela é interna, daí a gente pode atrair mais do externo para a nossa vida, mas quando a gente cura o que está interno, aí a gente pode estar num meio de espinhos que a gente não vai se ferir. E aí isso faz com que a gente tenha mais compreensão também de orar por outro, porque assim como nós nos entendemos, a gente passa a entender o outro também. Quando a gente ressignifica toda essa sombra nossa, a gente fala, putz, até ontem eu estava cheia de sombra, porque quem sou eu para julgar o outro, né? A gente começa a entender melhor e aí tudo vai fazendo mais sentido nas nossas vidas. E tudo isso vai fazer com que a gente desperte para a nossa liberdade criativa. A consciência multidimensional nos liberta da crença em limitações impostas por circunstâncias externas. Reconhecemos que somos co-criadores da nossa realidade e que podemos transformar qualquer aspecto da vida por meio da nossa postura mental e emocional. Essa liberdade nos permite explorar novas possibilidades e expandir os horizontes das nossas existências. Ou seja, a gente se abre para o novo, a gente se abre para um oceano de infinitas possibilidades. Não estamos mais limitados. Uma coisa que eu achei muito legal que eles colocaram aqui para nós no livro, e eu até grifei, mas aqui até para eu procurar, enfim, eu não vou achar agora, que quando eles colocam para nós que eles para a gente observar a nossa consciência, eles olhando de fora, eles têm a impressão, e acho que é uma realidade, que nós nos fechamos em um cubo. Então é como se a gente tivesse colocado limites para a nossa própria consciência, e isso não existe. Então a gente fica preso ao mesmo padrão de ideias, às mesmas crenças, e a gente não expande, e isso não existe. A gente tem que tirar essas arestas, abrir esse cubo. Não existe limitações para um ser multidimensional. Nós podemos curar qualquer ferida, nós podemos ressignificar qualquer emoção, cocriar novas crenças, para aí então passar a viver uma realidade diferente. É tudo uma escolha nossa. Vamos começar esse ano com essas bases, como tendo isso que nós conversamos nesse vídeo como base, porque esse ano vai ser o nosso ano de transformação. Eu sei que o processo já começou para muitos, mas nesse ano eu tenho certeza que nós vamos começar a viver essas mudanças manifestadas. O que a gente vem trabalhando há anos juntos, nós vamos começar a ver materializado nesse nosso 2025. Então, um bom ano para todos, que começamos com muita força, muito foco e muita confiança nesse processo que a gente vai fortalecer cada vez mais e fortalecer a nossa compreensão a respeito de nós mesmos, enxergando tudo que nós temos a capacidade de criar e de transformar em nossas vidas. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.